A divisão da Coreia do Norte é um dos assuntos mais intrigantes da geografia, uma vez que é um dos marcos importantes pela disputa territorial. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, o paralelo 38 que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não é fruto apenas do século XX, mas antes, lá no século XIX, nós temos tanto o Império Japonês, bem como o Império da Rússia, tentando dividir este território em zonas de influência e propõe esta zona como sendo o limítrofe entre ambos os impérios, o russo e o japonês. Acompanhe na aula de hoje um comentário sobre a Coreia do Norte, mas especialmente sobre a Coreia do Norte contemporânea e não sobre sua história. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia, eu sou o professor Éder, acompanhem o nosso canal. Inscrevam-se, acionem a sininha, dê o link. No caso, essa brincadeira acionem aí o sininho, se inscrevam na notificação e também dê um like no nosso canal aqui, tá bom? Para você acompanhar os conteúdos que estamos tentando postar sempre aqui no nosso canal de Geografia. Agora, se houver algum ruído externo, não se preocupe, é só um embaraço que será resolvido aí nos próximos meses e anos e eras geológicas, enfim, tô brincando, né? A gente vai melhorando aos poucos e agradecemos aí a dica de alunos, de certas pessoas que nos ajudam a fazer e buscar meios de fazer vídeos melhores em termos de qualidade de som, de áudio, de imagem e assim por diante, não é? Muito bom, vamos aqui ao que importa. A Coreia, né, é um país, deixa eu conectar aqui o cabo, a Coreia é um país importante. A Coreia, conforme nós sabemos, está dividida em duas, ok? Nós temos aqui a chamada Coreia do Norte, que faz fronteira com a China. Então aqui nesta região nós temos a chamada importante Coreia do Norte, cuja capital é Pyongyang, e nós temos aqui também a Rússia, né, que faz fronteira com a Coreia. Aliás, a Coreia do Norte, boa parte existe hoje sob uma forte influência no primeiro momento da União Soviética. Dê uma olhada no nosso canal, uma aula sobre os 7 líderes que governam a Rússia no contexto ali do século XX e da Guerra Fria, ok? Muito bom. E sobre a China também nós temos uma aula aí sobre a geopolítica da China, não deixem de ver, ok? Pois bem, nós temos então a Coreia do Norte aqui, este país fronteiriço com a Coreia do Sul, cuja capital é Seul. A Coreia do Sul, Coreia do Sul, é um importante, né, no mundo contemporâneo país em termos de presença no cenário internacional para o fornecimento de tecnologia. Vou dar um exemplo, o automóvel da marca Hyundai, um dos mais importantes que atua no Brasil hoje, no nosso mercado, a marca é oriunda aí da Coreia do Sul, que é um importante tigre asiático, diferentemente da Coreia do Norte, que não tem uma economia com uma projeção internacional tão grande como é o caso da Coreia do Sul, que, conforme disse, é um tigre asiático e, claro, é um aliado importantíssimo aos Estados Unidos. Por isso que o que acontece na Coreia do Norte, de certa maneira, reverbera no mundo, porque isso daqui é uma herança da Guerra Fria, ou seja, é uma zona de influência norte-americana, porque os Estados Unidos é um grande líder no mundo, de certa maneira, que tem aí uma influência gigante na Coreia do Sul, certo? E, além disso, nós temos aqui o Mar do Japão e as ilhas do Japão que estão aqui banhando o território, né, banhado pelo Mar do Japão. Tanto a Coreia do Norte, Coreia do Sul, bem como as ilhas japonesas estão aqui nesta região, enfim, tá bom? Pessoal, a Coreia do Norte hoje é governada por um indivíduo chamado Kim Jong-un. Kim Jong-un governa a Coreia desde o ano de 2011, quando morre seu pai. Ele herda o poder e se perpetua no poder de 2011 a 2020, ano em que estamos agora, ok? No caso, nós podemos pensar que existe uma dinastia Kim, né? Existe uma dinastia, existe uma dinastia Kim, e essa dinastia governa a Coreia desde os anos que a Coreia foi fundada. No caso, desculpem a tosse, a Coreia do Norte é fundada em 1948.
pelo grande pai fundador, que é reverenciado naquele país e amado e assim por diante, não é? Em 1948, o Kim Il-sung funda a Coreia e governa até 1994, desde os anos 70 como presidente. É este o cargo ali que se auto-titula o pai fundador da Coreia. Kim é um sobrenome, então você tem aqui o Kim, conforme disse, o Kim, que é o pai de todos, o pai de todos, não apenas dos governantes, é o pai de todo cidadão, porque é ele que funda a Coreia moderna, a Coreia do Norte. Em 1948, é o Kim, conforme disse, Il-sung, né? Então é este o líder da Coreia do Norte, que vai governar até a sua morte em 1994. Né? Este, então, aí é o fundador da Coreia moderna. E a Coreia do Norte se funda, em boa parte, sob uma grande influência de quem? Dos soviéticos. Não é? Porque a Coreia do Norte, em boa parte, vai funcionar como um importante estado satélite da União Soviética no contexto da nossa Guerra Fria, certo? Na ditadura, quando morre o líder, em boa parte assume alguém muito próximo a ele, ou o irmão, no caso aqui é o filho, né? Ou filho, coisa do gênero. Nós temos então que em 94, quando morre o Kim Il-sung, assume o poder o filho, cujo nome é Kim também, que é o sobrenome Kim, né? No caso aqui é o Kim Jong, né? Também é importante Jong, só que é o Jong Il, né? É o Kim Jong e o filho aqui, ó, do Kim Il-sung, por sua vez filho de algum Sung, né, antepassado e assim por diante. De modo que o Kim Jong-un é filho desse Kim aqui, e, enfim, quem conhece coreano deve saber muito bem sobre isso. Não é o meu caso, mas isso aqui tem uma certa lógica. Enfim, de qualquer maneira, o Kim Jong-il, que é o pai do atual Kim, né, ficou confuso isso, mas aqui você tem uma dinastia, vamos concluí-la, governa de 94 até o ano de 2011, né? Então, no ano de 2011, nós temos aqui a morte do Kim Jong-il. Quando morre o Kim Jong-il, nós temos uma grande briga interna para ver quem assumirá o poder dentro do território da Coreia do Norte, ok? Fronteira com a China, com a Rússia, banhada pelo mar do Japão e fronteira ao sul com a Coreia do Sul, cuja capital é Seul, aqui representada, ok? Morre o Kim Jong-il, assume o poder o nosso atual Kim, o Kim Jong-un, que está no poder desde 2011 até hoje, 2020. Perceba que a dinastia, os governantes ficam um longo tempo no poder e só sai quando eventualmente morre. A questão é, o Kim Jong-un nos últimos dias teria morrido, segundo se noticiou, se aventou no mundo, porque ele não participa de eventos importantes dentro da Coreia do Norte. E por isso se discutiu bastante quem assumiria o poder dentro da Coreia. Por quê? Conforme morre o Kim Jong-un, se é que ele morreria, né, se é que ele morreu e assim por diante, esse debate ele foi bem forte nos últimos dias. Estamos gravando em maio de 2020. Em abril, no dia 13, nós temos um evento importante na Coreia que geralmente o líder participa, e o sumiço do Kim Jong-un levou uma série de discussões onde ele estaria, que ele estaria doente, papapá, mas ele reapareceu aí nessa semana, e então as hipóteses sobre a sua queda foram tiradas de debate, embora fala-se que é um sósia. Tem uma série de debates aí nesse aspecto, mas não é o nosso caso aqui. Vamos ao que importa. O Kim Jong-un, portanto, governa a Coreia com mão de ferro, um ditador. Ele é acusado de ter matado o próprio tio, não é? Tirado de cena pessoas importantes da família. Isso lembra muito os grandes livros da literatura. Se você ler, né, o Shakespeare no livro Hamlet, ou ainda no livro, o importante livro, o Macbeth, você tem tramas políticas para ascender e chegar ao poder, onde não se mede esforços e se assassina o próprio tio se for necessário, não é? É o que acontece aí na trama shakespeariana, que muito assemelha ao que acontece aqui na ascensão de Kim Jong-un ao poder. Este é um dos fatores que levam a nós olharmos para a Coreia com muita atenção, como que vai se dar a trama de sucessão ao poder. Esse é um dado importante, né? A questão sucessória.
Os ditadores, quando morrem, se não deixam representantes, geralmente o país desmancha. A Venezuela, em boa parte, é um exemplo disso. Você tem, com a morte do Hugo Chávez, o continuador da obra não está muito clara, continua na figura do Nicolás Maduro, entretanto, com muito choque entre grupos opositores e assim por diante, né? E em Cuba, por exemplo, a morte do Fidel Castro, antes de acontecer, já havia sido mexido uma série de pauzinhos, digamos assim, para a sua sucessão. Então, a sucessão do Fidel Castro em Cuba para o seu irmão, Raul, se deu de maneira mais sutil, digamos assim, porque o ditador já havia pensado em quem seria o líder, etc., e ficou muito claro. Agora, se o Kim Jong-un tivesse morrido realmente, conforme se discutiu aí nos últimos dias, a sucessão seria algo muito difícil, né? Alguns vão dizer que a irmã do Kim Jong-un, no caso, uma mulher que tem apenas 31 anos, não é 31, 32, a Kim, olha o nome, Jo, né? Jo não sei se é assim que se fala, mas eu falo assim, Kim Yo-jung, né? Então esta mulher seria a líder, né, caso morresse o Kim Jong-un. Agora, uma discussão que se levantou bastante é os generais que hoje estão no alto comando do poder na Coreia não permitiriam que a irmã tomasse o poder. Existe muito esse debate e tal. Por que é importante? Dependendo de quem assume o poder na Coreia, a Coreia pode se distanciar um pouco da China, a Coreia pode abrir mais a sua fronteira e receber e abrir mais a influência da Coreia do Sul, Coreia do Sul. E isso, de certa maneira, é um braço americano atuando na Coreia, caso acontecesse, né? Então, de certa maneira, nós temos ali um enclave, uma região que é um nó, onde os grandes players da política internacional estão tentando influenciar, porque é uma região importante. Certamente para a China, não interessa aos Estados Unidos uma influência na Coreia do Norte, né? Claro, para a Coreia do Norte, pelo que parece hoje, também não interessa uma influência norte-americana, não é? Porém, tudo pode acontecer num cenário de sucessão, né, de governante, e por isso nós temos uma série de debates importantes envolvendo, né, a Coreia do Norte e os Estados Unidos e a China e o mundo, tá bom? Mas vamos pensar aqui além da dinastia. A dinastia Kim governa a Coreia do Norte bastante fechada. No final dos anos 50, desculpem aqui, nós temos de fato a divisão do território no paralelo 38. Então, o paralelo 38 aqui, paralelo 38 norte, nada mais é do que a latitude 38 graus norte, é uma região de divisão das duas Coreias. É uma zona desmilitarizada. Nós temos aqui, então, uma zona desmilitarizada. Alguns vão discutir que é a região mais vigiada do planeta Terra, né? Então, você tem aqui uma zona desmilitarizada, né? Essa zona desmilitarizada existe desde o final da existe desde o final da Guerra da Coreia, em 53, e a divisão daquele país. Muitas famílias foram divididas e até hoje, assim por diante, existe, infelizmente, apenas 4 regiões de checkpoints, que é por onde pode passar do sul para o norte e do norte para o sul, tá bom? Uma região bastante controlada, são 4 quilômetros de zona desmilitarizada, porque a Coreia é bem militarizada e existe, por parte da Coreia do Sul, uma grande e importante aqui, ó, zona de cessar-fogo, de certa maneira, uma zona de proteção, de escudo. Nós temos aqui, ó, na Coreia do Sul, um escudo militar, de certa maneira. E este escudo militar, com uma grande influência americana, por conta do medo que eventualmente a capital Seul, na Coreia do Sul, tem de sofrer ataques aí, oriundos da Coreia do Norte, enfim, tá bom? Mas não interessa esse aqui, né, esse assunto agora. O que interessa é pensarmos aí a Coreia do Norte, enquanto país fortemente nuclearizado. Então a Coreia do Norte é uma importante potência, nuclear.
Os testes que a Coreia do Norte tem feito nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, de artefatos balísticos e eventualmente artefatos nucleares, levou de certa maneira o mundo a ficar muito atento ao que acontece na Coreia do Norte, porque isso aqui pode desandar para um conflito de proporções imprevisíveis. No caso, um conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, entre Coreia do Norte e Japão, que está aqui nesta região fronteiriça, conforme eu mencionei, nós temos aqui as ilhas do Japão, o Mar do Japão e a Coreia do Norte. Então, um conflito envolvendo Coreia do Norte, Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul, certamente envolve os Estados Unidos, que por sua vez pode envolver China, né, que é o grande e o mais importante aliado hoje da Coreia do Norte. Então, os testes de mísseis e nucleares que a Coreia do Norte tem feito nos últimos 20 anos desperta muita atenção para esta região e de certa maneira leva o mundo a ficar muito atento, porque isso pode desencadear para uma guerra, um conflito de proporção bastante considerável, né? Muito bom. Então a Coreia do Norte é uma potência nuclear. Os testes de mísseis na Coreia, os testes de mísseis ocorrem na Coreia na década de 2000, especialmente na década de 2000. Nós temos a Coreia testando mísseis na década de 2000, 2001, 2002, 2006, enfim, e a Coreia desenvolvendo o seu projeto nuclear, cada vez mais importante. Agora, nós temos no ano de 2006 um importante teste nuclear na Coreia. Então a Coreia faz um teste nuclear no ano de 2006. Então esta é uma data importante para a Coreia, porque além dela fazer teste de mísseis de longo alcance, de médio alcance, esses mísseis podem acertar qualquer cidade aqui na Coreia do Sul, qualquer cidade no Japão. Nós temos agora a Coreia do Norte fazendo testes nucleares, e o primeiro deles foi em 2006. No ano de 2006, os Estados Unidos era um país governado pelo Bush Filho. O Bush Filho que considera a Coreia do Norte um dos países que compõem o que se chama lá eixo do mal, não é? Enfim, a Coreia faz ainda outros testes nucleares, algum tempo depois, no ano de 2009. Então, no ano de 2009, a Coreia do Norte faz um outro teste nuclear, não é? Estes testes nucleares são bastante consideráveis, feitos aqui pela Coreia, não é? Vejamos se ainda estamos gravando. Perfeito, né? Então, os testes nucleares aqui, feitos pela Coreia 2006 e 2009, 2 testes importantes. Depois nós teremos ainda outros testes que serão feitos e são feitos em 2013, certo? Em 2013 nós temos um importante teste nuclear da Coreia. Nós temos ainda testes feitos em 2016 e em 2017, ok? Teste de 2016 e os mais recentes aí no ano de 2017. Então é esta a sequência de testes nucleares da nossa Coreia do Norte, tudo bom? 2006, 2009, 13, 16 e 17. Sendo que no ano de 2013 o teste nuclear é um teste subterrâneo e no ano de 2016 eles testam a bomba de hidrogênio, certo? Nós temos então um teste nuclear feito com bomba de hidrogênio importantíssimo, ok? No ano de 2017 nós temos testes de mísseis novamente. Eu acho que dá para enxergar aí na nossa filmagem, ali a lousa, os mísseis, até cabe hidrogênio aqui, ó, hidrogênio, certo? E mísseis, testes de mísseis, onde os mísseis cada vez de maior e longo alcance, certo? Esses testes de mísseis vieram acompanhados de um teste nuclear também. Nós temos aí teste nuclear sendo feito pela Coreia do Norte no ano de 2017. Pessoal, é o seguinte... Os testes nucleares aqui em 2017, de certa maneira, são uma provocação ao Japão e aos Estados Unidos, até porque são os países fronteiriços, digamos assim, não é? O Japão é fronteiriço através do Mar do Japão e os Estados Unidos é um país que influencia o Japão e, consequentemente, de certa maneira, não vê com bons olhos os testes que o governo de Kim Jong-un aqui já está fazendo, né? Porque o pai, o Kim Jong-il,
faz testes nucleares de 2006 e 2009, ele morre em 2011, 2013, 16, 17, nós temos então que o filho faz muitos testes nucleares se comparado aos pais e avós, no caso aí ao pai e ao avô, ok? Bem, vejamos, nós temos então importante esses testes nucleares que eventualmente a Coreia do Norte vai fazer, testes nucleares com bomba de hidrogênio inclusive, e por sua vez os mísseis balísticos. Vou apagar aqui para percebermos o Japão. O Japão, então, está aqui na fronteira e no limite, né? O Japão está aqui na fronteira e no limite da Coreia. Nós temos aqui Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do Japão importante. Nós temos aqui Honshu, esta é a ilha mais importante do Japão em termos de concentração populacional. Nós temos a quarta ilha de Kyushu, né? E também a ilha de Shikoku. São estas ilhas importantes japonesas, são mais de 3.000 ilhas, mas essas são importantes. Os mísseis da Coreia atravessaram aqui, ó, e também aqui no mar do Japão, certo? Esses mísseis, por sua vez, poderiam levar consigo ogivas nucleares, certo? Poderiam levar ogivas e eventualmente o Japão estaria na mira da Coreia do Norte. Agora, o ano de 2016 é um ano marcante. Por quê? Essa é uma leitura que eu faço, tá bom? Eu faço a leitura que é o seguinte. No ano de 2016 nós temos uma eleição importante nos Estados Unidos, que é a eleição do Donald Trump. O Donald Trump é eleito sob um discurso, uma perspectiva Make America Great Again, ou seja, os Estados Unidos serão grandes outra vez, os Estados Unidos serão novamente a potência do mundo e assim por diante, certo? No caso, o discurso do Trump, em boa maneira, em boa medida, confronta de maneira bastante considerável o poderio que a China tem. Então o Trump, de certa maneira, passa a fazer um certo discurso que vai ser compreendido por parte da China como uma afronta. Até porque a China, nós falamos isso na nossa aula sobre a China, pretende ser a grande potência do mundo até 2050. Não somente a potência econômica, mas sim a potência nuclear. Desculpa, falei. A China pretende ser uma potência não só econômica, mas a grande potência militar do mundo até 2050, enfim, tá bom? E Trump eleito sob uma perspectiva nacional de desenvolvimento dos Estados Unidos e tal, onde questiona que as indústrias americanas devem voltar para os Estados Unidos e saírem da Coreia, saírem da China e assim por diante, não é? E nisso, na minha concepção, a China, que é um importante país que tem influência na Coreia do Norte, vai trazer, né, um apoio para a Coreia fazer esses testes, para testar até onde vai aí, desculpem aqui, a paciência do Trump, ok? Felizmente, os testes da Coreia vão minimizar em 2017, e aí nós vamos ter alguns encontros importantes. A política externa do Trump, de certa maneira, buscou apaziguar a situação na Coreia, um marco importante do Trump, e nós vamos ter alguns encontros que ocorrem aí na Coreia, né, envolvendo a Coreia, as Coreias e também os Estados Unidos e o Japão. Vejam só, o encontro marcante importante vai se dar já em 2018. Então nós temos um encontro no ano de 2018 importante envolvendo, né, as duas Coreias. Então você tem que o governo da Coreia do Norte, que é o Moon, né, o Moon, o nome da hora do caboclo, né, o nome do caboclo é Moon mesmo de lua, né, embora não seja inglês, Mu Ja-in. Este homem que é o presidente da Coreia do Sul encontra o Kim Jong-un, não é? Esse encontro foi bastante importante, justamente porque nós temos uma tentativa de aproximar as duas Coreias, esse encontro feito em país neutro. No ano de 2018 ainda, nós vamos ter um encontro do Donald Trump. Então nós temos o governo de Donald Trump encontrando o Kim Jong-un. O país onde houve o encontro foi justamente Singapura.
Escolhe-se o país Singapura porque é um país neutro. Esta é a ideia quando se escolhe Singapura para ser o país onde haverá o encontro dos dois líderes. Então nós temos que em 2018 toda a tensão que vinha crescendo envolvendo a Coreia e os Estados Unidos minimiza um pouco, porque nós temos um encontro entre Trump, governo americano, e o governo da Coreia do Norte, ok? Por fim, nós temos um encontro no ano de 2019. Em 2019 o Trump, bichão solto que é, o Trump vai na Coreia. Então Donald Trump pisa no território coreano, certo? E houve uma articulação antes para que houvesse um encontro do governo da Coreia com o encontro do governo da Coreia do Norte na região de fronteira, para que se minimizasse as tensões e tal. Então nós temos esse histórico importante da Coreia. Então há aqui um apaziguamento envolvendo os dois países fronteiriços, os Estados Unidos e tal, e nos últimos dias a gente vai ouvir falar novamente da Coreia por conta da morte, da fofoca. Viram tanto fofoca isso, sobre a morte do Kim Jong-un, ok? É isso, pessoal. Então, a Coreia do Norte é uma região de disputa internacional gigantesca. Entretanto, a Coreia seja um país que tenha artefatos nucleares, e um país que tenha artefatos nucleares certamente é mais independente do que qualquer outro no mundo. Isso é um fato importante. Porém, a Coreia do Norte, de certa maneira, funciona como um importante aliado da China, do ponto de vista econômico e diplomático, não é? E geopolítico, e de certa maneira a Coreia do Norte hoje funciona como uma espécie de marionete teste da China aí, nessa questão envolvendo a influência no Extremo Oriente, ok? Os Estados Unidos, por sua vez, têm influência na região, especialmente no Japão e na Coreia do Sul, então a gente vê que há uma briga de foice muito forte ali envolvendo tanto os Estados Unidos quanto Coreia quanto China, né, nessa disputa de influência nesses países, ok? Pessoal, no mais é isso. Aqui eu trouxe um apanhado geral, uma saladona sobre o que é um pouco a Coreia do Norte mais contemporânea. No mais é isso. Respeitem a geografia, se inscrevam no canal e bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.